Abram as vossas Bíblias no livro de Salmo 23. Salmo 23. Hoje eu queria ler e estudar essa passagem em Salmo 23. Este salmo é o salmo mais conhecido de todos os salmos. Este salmo secou muitas lágrimas, acalmou ansiedades, apagou medos e confortou os que estavam em grandes provações. Para muitos, este salmo foi a última coisa que ouviram ou citaram. E este salmo dá-nos paz e confiança que só vem de Deus. Quando estamos a enfrentar problemas, este salmo lembra-nos onde o nosso poder vem e quem precisamos de olhar. Em apenas 6 versículos, este salmo resume com maestria tudo o que poderia acontecer em nossas vidas e o que devíamos fazer. David é o salmista aqui em Salmos 23. E a primeira coisa que lemos no versículo 1 é isso: o Senhor. O rei David conhece e sabe que Deus, o Senhor, é a razão que todas as coisas acontecem nas nossas vidas. O Senhor, este Senhor é o Senhor que criou o mundo e todas as coisas no mundo. O universo, os planetas, todas as estrelas. O Senhor que criou a humanidade na imagem dele. O mesmo Senhor que chamou Moisés em Êxodo 3 para resgatar os israelitas fora da escravidão. E o mesmo Senhor que perdeu David e de seu pecado com Batseba, e o mesmo Senhor que nos perdoou de nossos pecados se lhe pedirmos. David falar sobre o Senhor corretamente. Ele diz: o Senhor é o meu pastor. Por que é que David chamou o Criador Deus pastor? David não está a chamar Deus de pastor da igreja, mas o pastor das ovelhas. Mas porquê? David não deu esse nome ao Senhor. E quando pensamos sobre David, o que é que pensamos sobre ele? Quem era David? A primeira vez que lemos sobre David é no livro de 1 Samuel 16. Então vamos 1 Samuel 16 e vamos ler alguns versículos sobre a primeira vez que lemos sobre David. 1 Samuel 16, versículo 11, Disse mais Samuel a Jessé: acabaram os seus jovens? E disse: ainda falta o menor, e eis que apascento as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia-me, mando-o chamar, porquanto não nos sentarmos em roda da mesma até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele e o trouxe, e era rúvio e formoso de semelhante, e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, e o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Então, o que foi a profissão de Davi? Foi um pastor das ovelhas. E normalmente este trabalho era ocupado pelo filho mais novo, e Davi era o filho mais novo, mas este trabalho não era uma profissão boa.
O pastor teve que ficar com o rebanho o dia todo, todos os dias. Faça chuva ou faça sol, no calor ou no frio, o pastor viva com o rebanho. O pastor era completamente responsável pelo rebanho, para guiá-los, protegê-los do perigo, até arriscar a própria vida. Isto era a vida do pastor. E David disse que Deus é o meu pastor. É um pastor que Deus escolheu para seu povo. Durante a vida de David, Deus o guiou antes de ele ser rei e quando ele era rei de Israel. Isto não significa que David era perfeito, porque provavelmente todos vocês sabem que David não era perfeito, mas que David seguiu ser líder, pastor perfeito. David continua a escrever no versículo 1 e diz: o Senhor, o Criador do mundo, é o meu pastor. Nada me faltará. Como é possível dizer nada me faltará? Estas palavras são palavras que mostram confiança em Deus. Confiança em Deus, o pastor. Quando pensamos sobre Deus como o nosso pastor, isto significa que nós, como crentes, somos ovelhas. E Deus é o nosso líder. Salmo 100, versículo 3 diz: se bem que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Por causa da bondade de Deus e a fidelidade do pastor e o cuidado amoroso que Ele nos mostra, o salmista disse que não precisa de nada. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Isto é alguma coisa que alguém que completamente confiar em Deus. E quando lemos este salmo, acho que é necessário pensar a mesma coisa. É possível que nós podemos dizer a mesma coisa? Podemos dizer nada me faltará na nossa vida? Ou há coisas na nossa vida que dizemos, mas eu preciso isto, ou esta, ou qualquer coisa. David disse que nada lhe falta por causa do cuidado do pastor, porque Deus é o Senhor, o Criador do mundo. E às vezes nas nossas vidas temos dificuldades que nos faz pensar que precisamos mais do que temos. Precisamos de alguma coisa diferente nas nossas vidas. Precisamos um carro diferente ou uma casa diferente. E podemos dizer, mas David era um rei de Israel e tinha muito dinheiro e vive no palácio. Mas se continuarmos a ler em 2 Samuel, podemos aprender que na realidade isso não era completamente verdade. Porque podemos ler em 2 Samuel que foi muito tempo que ele estava a fugir para salvar sua vida, porque Saul ou um filho dele estavam a persegui-lo para matá-lo. Então a vida de David não era uma vida fácil. Era uma vida que tinha tantas dificuldades. E quando nós estamos a focar nas coisas no mundo, como mais dinheiro, queremos uma casa maior, um carro
mais caro, nós nos estamos a confundir o que é importante nas nossas vidas. Mas na realidade o que é mais importante nas nossas vidas? Estamos a confiar em Deus? Podemos ler esta passagem e concordar com David? Nada me faltará. O que precisamos de fazer é acreditar que a Bíblia é verdade, porque é a palavra de Deus. E quando pensamos mais sobre o que Deus quer e menos sobre o que nós queremos, as nossas vidas se tornam mais simples. E quando as nossas vidas são mais simples, as nossas vidas não são muito complexas. Todos os dias ouvimos que precisamos mais coisas nas nossas vidas. Pensamos que precisamos mais do que qualquer coisa que o mundo pode nos oferecer. E se você pudesse ter uma coisa neste mundo, uma coisa que te faria feliz, acho que isto vai resolver os problemas na tua vida? Acho que essa uma coisa que pode pensar, essa coisa vai ajudar-me completamente. Mas os seus problemas vão continuar a ser uma realidade. Todos os dias ouvimos que precisamos de mais, mas isso é verdade? Precisamos mais do que Deus nos deu? Mas continuamente tentamos a trabalhar mais e mais para ganhar essas coisas. Para ganhar coisas que não vão ajudar a nossa vida. Que nunca irão satisfazer a nossa felicidade. Nós estamos a tentar encher as nossas vidas com essas coisas que não nos trazem felicidade. E queremos. Então trabalhamos por aquelas coisas que supostamente nos trarão paz e descanso, esquecendo sempre que o bom pastor cuida de nós integralmente. Deus é o nosso pastor. Deus é suficiente para todos os nossos problemas. E a Bíblia é suficiente para todos os nossos problemas. Mas estamos a viver como assim? Acreditamos que isso é verdade? Acreditamos que a Bíblia pode ajudar-nos nas nossas vidas? Mas quando realizarmos que Deus é o nosso pastor e que Ele cuidará de nós, podemos descansar porque podemos confiar no pastor. As nossas vidas estão cheias com problemas. Os nossos trabalhos, com outras pessoas, com a nossa saúde, com as nossas crianças ou pais, com os nossos vizinhos, com o banco, com os nossos carros, com a nossa família, com a nossa casa, com a escola, as nossas professores na escola, ou as outras pessoas nas nossas escolas. Temos problemas com nossa família ou qualquer outra coisa que eu não disse. Há problemas nas nossas vidas. Mas Deus é suficiente. Deus é suficiente para ajudar-nos durante estes problemas. Deus é suficiente para resolver os problemas nas nossas vidas. De facto é que temos preocupações
em ansiedade sobre coisas nas nossas vidas. E o salmista aqui em Salmo 23 disse que porque Deus é o nosso pastor, podemos confiar. Podemos confiar nele porque Ele é o bom pastor. O bom pastor. Deus conhece sobre todas estas dificuldades nas nossas vidas. Deus conhece exatamente o problema na vossa vida. Mas quando foi a última vez que se sentou sozinho e conversou com Deus sobre todas as suas preocupações e lutas e clamou por Ele para ajudá-lo? Quando era a última vez que fizemos isso? Quando era a última vez que lemos este salmo? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Isso é verdade na tua vida? Como crente, um bom pastor está contigo todas as vezes, todos os dias. E isto é o que Ele fez para nós nos próximos versículos. Versículo 2. Deitar-me fez em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas verdes de justiça, por amor do seu nome. David podia dizer no primeiro versículo: nada me faltará, porque Deus, o pastor, fez tudo por ele. Lemos estes versículos: deitar-me, guia-me, refrige minha alma, guia-me. Todas estas coisas Deus fez por David, mas também para nós. Deus vai fazer a mesma coisa por nós. Podemos encontrar paz com estes versículos porque temos estas promessas da Bíblia. O que é que lemos nestes versículos? Podemos ver paz, e paz é alguma coisa que todas as pessoas queriam. Pessoas fazem coisas para ganhar paz, mas todas estas coisas não dão paz. Drogas não vão dar paz, nem ficar bêbado, nem ser promíscuo, ou qualquer outro pecado lhe trazá paz. Verdadeira paz só vem daquele que criou a paz, o pastor. E a pergunta é isto: estamos a confiar em Deus? Estamos a confiar que Deus pode fazer isso por nós? Isso pode ser uma realidade na minha vida? Mas o que lemos estes dois versículos? Quando a vida está cheia com coisas que não entende, Davi diz: deitar-me faz em verdes pastos. Quando sente que a sua vida está em mares furiosos, a Bíblia diz: guia-me mansamente a águas tranquilas. Quando sente que foi espancado e não consegue continuar, lemos no versículo 3: refrigera-me a minha alma. Quando sentimos que o mundo nos chutou enquanto estávamos caídos e nos deixou para morrer, a Bíblia diz: guia-me pelas verdes de justiça por amor do seu nome. Não há nada que podia acontecer contra nós que Deus não pode consertar. Deus é suficiente por todos os problemas na nossa vida. Paz, verdadeira paz, vem de Deus. E devemos descansar nele. Devemos descansar nele
E devemos dizer: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Isso é verdade na tua vida? Quando sentimos que o mundo nos chutou, podemos dizer: guia-me pelas verdes de justiça, por amor do seu nome. Temos uma promessa de Jesus em Mateus 11, versículo 28. Jesus diz: vinde a mim, todos os que estéis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus diz: e encontrareis descanso para a vossa alma. Isso é alguma coisa que todas as pessoas no mundo estão a tentar encontrar. Descanso para a vossa alma. E tentamos encontrar descanso para a nossa alma. Podemos tentar encontrar isso em várias maneiras. Mas é Deus. É só Deus que pode fazer isso. Jesus, no Novo Testamento, diz que Ele é o bom pastor. E como o bom pastor, o pastor cuida das ovelhas. João 6, 35 diz: e Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. João 14, 26 diz: deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vos dou como o mundo o dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemizor. Deus é o pastor. Deus, o pastor, é quem nos dá paz e descanso. Estás cheia com ansiedade e preocupações na tua vida? Podemos verdadeiramente dizer: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmo 46, versículo 10 diz: aquietei-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Deus é o seu refúgio. Quando a vida de Jesus estava cheia com coisas para fazer, o que Jesus fez? Ele ia para algum lugar sozinho a orar e descansar. E muitas vezes pensamos que precisamos de sempre fazer coisas o tempo todo. Às vezes pensamos que se nós não fazemos coisas, elas não serão feitas, ou se forem feitos, será errado. E quando pensamos como assim, pensamos mais em nós mesmos e menos sobre Deus. Estamos a confiar em nós mesmos em vez de em Deus. Como crentes, precisamos de descansar em Deus e orar a Deus. Hoje são como o salmista Davi, tem confiança em Deus. O pastor, os últimos versículos. Versículo 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra
da morte. Não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara, teu cajado me consolam. Preparares uma mesa perante mim, da presença dos meus inimigos, uns a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Ouvem a primeira frase que Davi disse no versículo 4, ainda que eu andasse pelo vale da sombra. Por que é que Davi disse isto? Quando Davi disse, ainda que, Davi sabe que vai ter dificuldades na vida dele. Mesmo que Deus está sempre com ele. Embora que Deus está conosco como crentes, não significa que a vida vai ser sem dificuldades. Isto é a mentira do Evangelho de prosperidade. Mas quando essas dificuldades vêm na nossa vida, nós sabemos que Deus, o pastor, está lá conosco. E Davi disse, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Como isso é possível? Como é possível acreditar e dizer isto durante as nossas vidas, durante os problemas nas nossas vidas? Podemos dizer isso porque, como crentes, se acreditamos que a Bíblia é verdade, podemos dizer isso porque a Bíblia diz, porque tu estás comigo, tua vara e teu cajado me consolam. Deus está conosco durante qualquer tempo na nossa vida. E podemos confiar em Deus. Por quê? Porque Deus é o Senhor. É o pastor. E podemos dizer, nada me faltará. Este salmo é um salmo que nos lembra que podemos confiar em Deus durante a pior parte da nossa vida. Quando estamos a andar pelo vale da sombra de morte. É um tempo durante a nossa vida que é horrível. Mas a Bíblia diz que Deus está cá conosco. Se sente como se estivesse a andar pelo vale da sombra da morte. Precisas de pensar sobre este salmo que dá-nos alegria e esperança. Porque como crente, Deus é o nosso pastor. E as coisas no mundo não vão ajudar. Pensamos que estas coisas vão ajudar-nos durante esses tempos. Mas não é verdade. Mas se ainda não acreditas Cristo como Salvador e pediu a Jesus que perdoasse seus pecados, Deus não é o seu pastor. Ele é o seu juiz e Deus julgará os seus pecados. Podemos ler isso em Romanos capítulo 3. O bom pastor vai perdoar os seus pecados se pedir a Ele. Mas também, como crentes, nós sabemos, e é muito importante lembrar o que Deus fez por nós. O que Deus fez para ti esta semana, o último mês. Precisamos de lembrar estas coisas. Precisamos de lembrar as bênçãos de Deus. E precisamos de lembrar que o Senhor, o Criador do mundo, o Criador da humanidade, é o meu pastor.
nada me faltará. Isso é verdade na tua vida? Estás a confiar em Deus, o bom pastor? Temos todas as razões para confiar em Deus. Por que é que nós não queremos confiar em Deus? Oremos. Nosso Deus e nosso Pai, ajude-nos a continuar a lembrar estes versículos. Lembrar que Tu és o pastor e podemos e devemos confiar em Ti. Ajude-nos a fazer isso. Obrigado pela Tua palavra. Ajude-nos a continuar a estudar o Teu palavra. No nome do Teu Filho amado. Amém.